E aí galera, professor Andreas na área que eu cheguei mais uma vez aqui na primeira lei da termo para falar sobre a relação de Maia. Professor, que relação é essa? Calma, pequeno padawan, a gente vai chegar lá, tá? Antes disso, deixa eu só te lembrar de alguns detalhezinhos pequenininhos assim, que é a primeira lei. A primeira lei, povo, você já sabe, eu sei que você sabe, que é isso aqui, né? Q é igual a trabalho mais delta U. Você sabe disso, não sabe? Se você não sabe, não tem problema, a gente está revisando por causa disso, para não ter problema mesmo. O Q é a quantidade de calor que um gás recebe ou que ele cede. Essa quantidade de calor pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, quer dizer que o gás está recebendo calor. Se for negativo, quer dizer que ele está dando calor, certo? O tal aqui é trabalho. O gás pode realizar trabalho. Levantar o êmbolo, né? Trabalho positivo acontece numa expansão, ou ele pode ser comprimido. Ele vai ser comprimido, quer dizer que o trabalho vai ser negativo. E o ΔU é variação de energia interna, povo. Variação de energia interna tem tudo a ver com temperatura. Deixa eu só colocar aqui para você, ó. ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. Confere? Tem tudo a ver com a temperatura, e se eu esquentar, a variação de energia interna vai ser positiva, e se eu esfriar o gás, a variação de energia interna é negativa. Beleza, profe? E eu calculo o trabalho como sendo pressão vezes variação de volume. Galera, olhe para cá agora com todo carinho, amor, compreensão, abra seu coração e abra sua mente e veja este gráfico aqui primeiro. Este gráfico é um gráfico famosinho. Você conhece? Não? Tá, ele não é tão famoso assim, mas é o gráfico da transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica, povo? Ele vai por um caminho, acontece uma transformação e depois ele volta, pode ser por outro caminho, sem problema nenhum, para o ponto inicial, tá? Então, ele fica neste ciclo. Você vai estudar depois que, por exemplo, um motor de carro, ele funciona em ciclos. E daí a gente vai conseguir, olha que legal, a gente vai conseguir desenhar um gráfico desse, parecido, para motor de carro. Nossa, professor, sério mesmo? Sério. E o que eu gostaria que você visse neste gráfico, que é um ciclo? Seguinte, ele é um gráfico P por V, certo? Pressão por volume. Beleza, prof. Ele é um ciclo, né? Ele é um ciclo, exatamente. Esse ciclo, ele pode vir desta maneira, ou pode vir de outras maneiras também. Pode vir, inclusive, assim, ó. Tipo um quadrado, professor? Isso, tipo um quadrado, ó. Tá vendo que continua um ciclo, né? Um ciclo no sentido horário, inclusive. O que está acontecendo? Que transformações está acontecendo nesse ciclo aqui? Olha só, essa aqui, tá acontecendo a transformação isobárica. Por que a transformação isobárica? Porque pressão constante. E nessa partezinha do ciclo, uma transformação isovolumétrica, porque o volume é constante. E aqui, transformação isobárica, porque pressão é constante, e outra isovolumétrica, fechou? Mas, qual que é a parte importante para você resolver as questões? A parte importante é, se eu quiser o trabalho realizado pelo gás no ciclo inteiro, quanto que é o trabalho realizado pelo gás no ciclo inteiro? O que você vai fazer? Se é um gráfico P por V, você faz área, não tem para onde correr. Só que se for um ciclo, povo, olha só o que vai acontecer, ó. Nesses dois trechos aqui, eu não tenho realização de trabalho, certo? No trecho 2 e no trecho 4, eu não tenho realização de trabalho. Por quê? Porque o volume é constante e quando o volume é constante, não tem trabalho. Tá bom, professor? Beleza. Ó, mas nesse trecho e nesse trecho, sim, eu tenho realização de trabalho. Olha o que vai acontecer, entenda perfeitamente. Para eu calcular a realização de trabalho no trecho 1, o que eu faço? A área do trecho 1. Se liga. Vou fazer a área disso tudo aqui, ó. Vou fazer toda essa área achurada, ó, que nome, palavrinha, achurada em azul. Confere? Tudo isso. Vou fazer esse retângulo inteiro aqui. Daí eu tenho o trabalho no trecho 1, certo? E para descobrir o trabalho no trecho 2, eu faço a área só do trecho 3, no caso. Eu faço a área só desse trecho, ó. Essa área aqui, ó. Só área em vermelho, prof? Exatamente, só área em vermelho.
que bagunça. Não, entenda, olha só que legal. Essa conclusão que a gente vai chegar é destruidora. Esta área do trecho 1, ela vai dar positiva, porque é uma expansão. E a área do trecho 2, que é essa área aqui, vai dar negativa, porque é uma compressão. Se eu pegar isso e tirar isso, o que eu tenho? A área só de dentro da figura. Então, qual que é a descoberta dessa aula de agora, inicial? A descoberta é, toda vez que tem um ciclo, toda vez que tem um ciclo e eu quero saber a área, melhor, quero saber o trabalho daquele ciclo, eu faço a área só de dentro do ciclo. É isso. Acabou. Só de dentro, professor? Isso. Só de dentro do ciclo. Se eu fizer a área só de dentro do ciclo, daí eu já tenho o trabalho total realizado pelo gás. Só que, anota aí pra mim, se o ciclo tiver no sentido... virou exército agora, professor. Se tiver no sentido horário, o meu trabalho será positivo. Show? E se tiver, adivinha, no sentido anti-horário, deixa eu adivinhar, professor, ele vai ser negativo. Exatamente. Se for sentido anti-horário, daí, meus caros aluninhos, o trabalho será negativo. Então lembre-se disso. Sentido horário é isso aqui, né, do relógio. E sentido anti-horário? É contra o relógio, obviamente. É sentido contrário. Sucesso? Tudo bem? Então, se aparecer um ciclo para você, você já sabe o que fazer. Já, professor, é só fazer a área de dentro da figura e eu tenho o trabalho realizado pelo gás em todo o ciclo. Sucesso. É isso. Show! Só que daí vem a descoberta 2 dessa aula agora, que é megalodonte. Olha só. Olha para esse gráfico aí enquanto eu apago aqui o meu quadro. Beleza. Olhando para esse gráfico, a gente consegue observar o seguinte. Olha que doideira. Eu tenho um gás no estado A e eu quero fazer com que ele chegue no estado B, certo? Eu estou no estado A e quero fazer com que ele chegue no estado B. Isso aqui é um ciclo? Não, não é um ciclo. É uma pegadinha, porque se a setinha estivesse para cá, seria um ciclo, mas não tá. Então não é um ciclo. Beleza, prof. Mas eu tenho dois caminhos, olha isso, para chegar no estado B. Eu tenho o caminho 1 e eu tenho o caminho 2. Você consegue perceber? Dois caminhos para chegar no estado B. E quando eu tenho caminhos diferentes para chegar no mesmo estado, eu posso diferenciar as funções que a gente conhece em funções de estado e funções de caminho. Quais são as funções que a gente conhece? Essas três, ó. Q igual a trabalho mais ΔU. Me fala, dos três, ó pra cá e não pisque agora, tá? Dos três, quais são funções de estado e quais são funções de caminho? Funções de estado é aquela que o caminho que eu pego não me interessa. No final das contas, sempre vai dar a mesma coisa o valor. Funções de caminho é que o caminho muito me interessa. No final das contas, não vai dar o mesmo valor, tá? Você pega, por exemplo, o ΔU. Ó, o ΔU eu calculo como sendo 3 meios de NR ΔT. O ΔU só depende da temperatura, certo? É uma função direta da temperatura. A temperatura final menos a temperatura inicial. Como que eu cheguei nisso aí não me interessa. Só me interessa o final e o inicial. Essa é a ideia do ΔU. Logo, o ΔU, ela é uma função de estado. Vou até colocar aqui, ó. Função de estado. Porque o caminho que eu levo para chegar não me interessa, certo? Beleza? Até aí tudo bem, prof. Tô entendendo. Eu acho. Agora, função de caminho. Vê se você entende. O trabalho, ele depende do caminho. Por quê? Para eu calcular o trabalho que o gás faz, eu faço a área. Tá, se o gás percorreu esse caminho, a área é a área total que eu vou calcular para descobrir o trabalho. Agora, se ele fez esse caminho, eu vou calcular só essa área aqui, ó. Ou seja, dependendo do caminho que o gás faz para chegar no final, eu tenho trabalhos diferentes. Então a gente fala que trabalho é uma função de caminho. Ah, professor, agora eu entendi. Legal, se você entendeu, você vai me falar o seguinte: o que é uma função de estado ou uma função de caminho? O que vai ser uma função de caminho também. Por quê?
Porque ele depende do trabalho. Se ele depende do trabalho, o Q também vai ser uma função de caminho. E aí que vai entrar a nossa, caminho. Aí que vai entrar a nossa relação de Mayer. Olha só, povo, presta atenção agora e me acompanha com o teu caderno escrevendo tudo que eu vou escrever aqui. Pensa numa transformação isovolumétrica e pensa numa transformação isobárica. E pensa que o Q, quantidade de calor, a gente calcula como sendo Q macete. Esse Czinho aqui, povo, quando a gente estudou na parte de termologia, ele era constante, né? Só que aqui, o Czinho, ele vai variar. Dependendo do que você fizer com gás, esse Czinho ele não vai ser mais constante, ele vai variar. Por quê? Porque o Q é uma função de caminho. Eu posso sair de um mesmo ponto e chegar no mesmo ponto, mas o Czinho ele vai ser variável, porque o Q vai ser variável. Olha só o que eu vou fazer. Numa transformação isovolumétrica, se liga agora. Isovolumétrica, o que acontece? Volume é constante, né? Isso. Então fica Q igual a trabalho mais ΔU. Volume é constante, trabalho, cai fora. Daí fica Q igual a ΔU. Numa isovolumétrica, vou colocar assim, QV, só para dizer que é isovolumétrica, tá? Lembrando, o Q depende do caminho. Então, numa transformação isovolumétrica, QV, é igual a ΔU. Beleza, prof. Até aí, foi. Isso aí eu já fiz alguma vez na minha vida, né? Eu já fiz. Beleza. Numa transformação isobárica agora. Olha pra cá. Isobárica. Olha o que vai acontecer. Numa transformação isobárica, Q é igual a trabalho mais ΔU. Eu consigo cortar alguma coisa? Não consigo cortar nada. Isso quer dizer que o trabalho de uma transformação isobárica, trabalho a pressão constante de uma transformação isobárica é Q a pressão constante menos ΔU. Fechou? Então eu tenho duas transformações e nessas duas transformações os Qs serão diferentes. E por que os Qs serão diferentes? Porque o Q depende do caminho que você tomar, sacou? E eu tomei dois caminhos diferentes, isobárica e isovolumétrica. Show? Beleza. Então, cheguei nessa relação aqui. Prof, quem que é o ΔU? É QV. Me acompanha. Então, trabalho a pressão constante é QP menos QV. Ei, olha isso. Guarda isso aqui e eu vou apagar para deixar mais clean e a gente poder desenvolver mais. Guarda isso aqui, tá? Trabalho a pressão constante é QP menos QV. Show? Tá, vou apagar. Se liga. Aqui, que me interessa é isso aqui e vou trazer isso aqui para cá. Olha a relação que a gente vai chegar. Trabalho a pressão constante é QP menos QV. Lembrando, o Q é uma função de caminho, né? Tá, prof. E agora? Quem que é o Q? Macete. Q, macete, certo? Então vou abrir isso aqui. Fica M vezes calor específico a pressão constante, falei que ele era variável, vezes variação de temperatura, menos M vezes calor específico a volume constante, vezes ΔT. Isso é igual a pressão vezes variação de volume, certo? Só que, o que eu posso fazer agora? Você lembra do PV-NRT? Lembra disso? No lugar de PV, posso colocar NRT sem problema nenhum? Posso. Então, N vezes R vezes ΔT, porque é ΔV, é igual a M, calampa, pim, tchá, 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 menos M, CV, vezes ΔT. Certo? Lembra que N é massa sobre massa molar. Então, vou tirar o N daqui e vou colocar massa sobre massa molar. E agora a gente chega na nossa relação mega destruidora, que é a relação de Mayer. Que é o seguinte, povo, olha pra cá, com carinho, uma compreensão, abre seu coração, abre sua mente. Os M's, posso cortar fora? Pode, professor. Vou cortar. Zoom, tcheco aqui. E os ΔTs, posso cortar fora? Também. Ui. Cortei. Ficou R sobre M é igual a calor específico a pressão constante
menos calor específico a volume constante. Apresento-vos a relação de Mayer. E eu posso, inclusive, escrever de outra forma aqui, ó. Posso passar esse mzão multiplicando, daí fica R igual a pressão constante menos a volume constante, certo? Rzão, vou trazer aqui para baixo para ficar mais claro, tá? R menos igual a pressão constante menos a volume constante. Povo, o que eu fiz com o M? O Czinho, ó, passei para cá multiplicando, o Czinho engoliu o M. É o calor específico molar. Então era isso que eu queria que você visse na real. Nada demais, super tranquilo, mas ó, chegamos na equação, nós fizemos ciência, isso é massa. Então tá aqui a relação de Mayer, quando fala do calor específico molar, e aqui a relação de Mayer quando fala só do calor específico. Daí você já consegue resolver as questões do teu livro fácil aí. Sucesso? Tudo bem? Beleza. Só uma última coisa, deixa eu te mostrar um gráficozinho que será importante mais pra frente, que é isso aqui, ó, pressão por volume. A isoterma você já conhece. O que você não conhecia é a adiabática. A adiabática, ela parece uma isoterma, mas ela é mais inclinadinha aqui, tá? Então, lembre-se que parece, mas não é. Ela é mais inclinadinha. A adiabática é isso aqui, tá? Será importante mais pra frente aí, mas só pra você reconhecer. Fechou, povo? Tranquilo? Então, é isso. Valeu! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!